Salve, queridos ionizantes! Mais uma vez, mais um programa Pode Respirar, agradecendo, como sempre, ao Deus do Universo que nos conduziu até aqui, a Fórmula Digital que tem nos dado esse espaço maravilhoso para que a gente possa desenvolver o nosso trabalho, a minha família, aos 3 arcanjos, os quais eu chamo de filhos, e a todos que apoiam, os que apoiaram e os que ainda vão apoiar. Dito isso, respire fundo e pode respirar. E o convidado de hoje, ele não podia faltar nessa temporada, no último programa da temporada, da primeira temporada, porque se não fosse por ele, não existiria nada disso aqui. Na verdade, é uma das pessoas mais importantes da minha carreira, da minha vida, eu posso dizer também, para não dizer a mais importante, porque é ele que me conduziu de fato para que eu pudesse ser um profissional, para que eu pudesse me tornar alguém, vamos dizer, com uma certa relevância, se a gente pode falar assim, na radiologia, para que a gente possa desenvolver todos esses trabalhos que a gente está fazendo hoje e também atuar na área. O nome dele é Amaury Moura. Pode se apresentar aí, meu queridão. Boa noite. Cara, eu fico lisonjeado por tantas verdades que eu falei. Que seja assim. Cara, é um prazer enorme, né? Assim, ver essa gratidão que tu tem, em primeiro lugar, e eu me sinto muito grato também por ver o profissional que tu te tornou. Estou até emocionado, porque não é fácil. De tanta gente que passa, né? Eu que venho de um ambiente, uma clínica, grande porte em Porto Alegre, vamos dizer assim, uma clínica escola que era antigamente, e a gente formou lá muitos profissionais, muita gente passou, alguns ficavam algum tempo, como tu, acompanhando nossa atividade, e a gente nem sempre tem esse feedback, né? Esse retorno assim tão agradável. A gente vê o pessoal aí no mercado e tal, mas é muito bacana, assim, ver essa tua trajetória, tá sendo, para mim, é muito legal mesmo, muito bacana. Cara, sim, eu sei, eu tava até brincando antes ali, né, da emoção da gente se encontrar e tal, e eu fico bem feliz de poder participar de histórias tão grandiosas, né? Porque a gente, quando começa a estudar, começa a fazer lá o curso técnico, e depois vai galgando, né, outros passos, é tudo muito obscuro, né? A gente não sabe o que a gente vai achar, o que a gente vai encontrar e tal. E eu comentei em um outro podcast aqui, que eu tava com uns professores muito, muito legais, assim, pessoas também que eu levo no meu coração, na minha carreira, na minha história, que eu já tinha quase desistido. Essa era a verdade, né? Até que a gente começou a ter esse contato aí, depois de um tempo e tal. A gente vai contando essa história mais devagarinho. Mas até para que o pessoal entenda, né? Por que eu sou tão entusiasta na tua pessoa e na nossa história, né? Eu queria que tu contasse um pouco como que tu chegou lá, como que tu começou, como é a tua carreira, né? Como que o Amaury saiu do ponto A para o ponto B e se tornou esse profissional que é hoje. Cara, aquela história assim que antigamente, pelo menos aqui no Rio Grande do Sul e em Porto Alegre, a coisa que se tinha assim do profissional que trabalhava um número de horas reduzido e ganhava bem. Eu tinha uma conhecida, uma pessoa muito próxima, que fazia o curso técnico antigo lá na instituição onde eu trabalho ainda. E aquilo começou a mexer. Eu fazia um monte de coisa, eu vivia de bico, eu pintava a parede, eu fui frentista de posto de gasolina, eu fazia um monte de zoeira, mas não era nada, né? Mas eu procurava me dedicar. E em contato com essa pessoa começou a me chamar a atenção aquela atividade. E eu disse, cara, eu acho que vou me inscrever nesse curso e vou fazer. Mas fui assim, sabe, bem tranquilo, mas sem muitas expectativas, porque eu estava indo, como tu disse, no escuro, não sei o que vem pela frente. E aí, porque eu lembrava, a minha vivência única era quando criança, do meu pai me levar num laboratório X para fazer uma radiografia de seios da face. E aí, caio lá de paraquedas fazer o curso. Acho que estou indo tranquilo. O pessoal a instituição disponibilizava
durante as horas teóricas, algumas horas de um estágio de observação, que chamava. E eu, por falta de tempo, que estava trabalhando concomitantemente com o curso, eu não tive essa oportunidade. Eu terminei a parte teórica e foi um final de ano, entre Natal e Ano Novo, aquela semaninha, eu usei o meu direito de fazer um estágio de observação já para começar o estágio curricular. E aí, ali eu fui realmente ver de cara o que era a atividade, o que era o contato com o paciente, porque a gente tinha tudo naquela bagagem teórica, né? E, cara, aquilo me empolgou tanto que férias, que nada. Tava com toda a documentação, tudo certinho, já emendei trabalhando. E aquilo foi entrando, foi internalizando, assim, de forma que alguns colegas, eu me lembro na época, assim, que começaram depois o estágio e já começaram quase que fazer um estágio junto comigo. Mas, assim, foi uma turma que correu bem nessa época que eu estou me referindo, o mercado já estava em expansão em Porto Alegre ainda, e nós tínhamos turmas reduzidas, tinha pouca escola. Então, praticamente as turmas, eu não vou dizer 100%, mas praticamente a maioria dos profissionais que se formavam conseguiam se colocar no mercado. Foi assim com grandes colegas que estão até hoje aí daquela época. Aí depois começou a aumentar o número de escola, aumentar o número de turmas e tudo mais, muita gente, até que virou, eu costumo dizer assim, hoje é uma profissão como qualquer outra, como um advogado, como um engenheiro, então tu tem que aquela tua estrela brilhar para tu poder conseguir um lugar, né? E hoje, agora, a gente estava tocando no assunto antes, né, com a aposentadoria. Antigamente, o que tu pensava assim? A pessoa se aposenta, vai abrir um espaço para alguém entrar. Hoje os caras não estão querendo que a gente se aposente, então tu tem que continuar trabalhando. E aí os espaços estão ficando mais reduzidos, né? Mas, enfim, e a minha atividade começou ali, cara, e foi indo, a experiência veio vindo, dali fui trabalhar em outro local, pegar uma experiência um pouquinho diferente, era um ambiente menor, mas, de certa forma, com outros profissionais, tive uma experiência muito pequena dentro de hospitais, mas deu para ter uma noção, assim, da dinâmica da coisa, e trabalhei no backstage, vamos dizer assim, porque eu assumi uma função em que eu dava um apoio para os nossos colegas, eu trabalhava junto com a parte de manutenção de equipamentos, dando uma organizada, para não dizer outra coisa, para deixar o pessoal trabalhando de forma melhor, né? Porque às vezes a gente vai trabalhar em alguns lugares que não te dão as condições 100% para trabalhar. Então, mas isso foi por um período curto. Foi o período curto em que eu trabalhava praticamente 24 horas. Porque eu tinha o meu trabalho no turno da manhã, tinha um trabalho no turno à tarde, direto, e eventualmente eu tinha sobreaviso, ficava à noite sempre à disposição daquela empresa, e até que a coisa veio indo e foi ficando mais calma, assim, mais tranquila. Mas, cara, hoje eu olho para trás, não me arrependo de nada, sabe? Assim, vejo profissionais como tu, que ainda estão aí na batalha, com gosto, né? E isso é que é bacana, assim. Pena que tem gente que não valoriza, né? Que não dá o devido valor da passagem por lá, né? Acontece. Mas, enfim, tenho excelentes profissionais no mercado que passaram por ali. Com certeza, isso me enche de orgulho, sabe? Esses dias atendi nesse mesmo ambiente que ainda trabalho, né? Estou lá contando período de estágio, mais curso, mas eu estou lá já há 27 anos. Então, esses dias atendi uma familiar de um colega. E ela expressou assim, fala muito bem de ti, papapá. Isso é bacana, né? Quando tu te encontra com essas pessoas, quando tu ouve falar assim, envaidece o ego, né? Te deixa, mas assim, é a sensação de dever cumprido, né? Que, infelizmente, em alguns momentos a gente sabe que tem poucos, mas tem alguns colegas que parece que optam por outro caminho e não dão essa atenção quando um colega novo chega ali e tal, mas enfim,
ali continua. Comigo, pelo menos, a mesma coisa, assim, nesse sentido, sabe? Eu acho que aquilo que tu pode fazer, que tu pode estender a mão pro próximo, não tem por que não. Exato. Eu acho que... Eu acho não, eu tenho certeza que muito disso que acontece, desses feedbacks positivos que tu tem, é porque tu é um cara muito autêntico, né? Inclusive, o pessoal agora que tá acompanhando, pode respirar, vai entender o que eu tô dizendo, porque tu já foi citado nesse programa. Nesse mesmo dia que eu falei, né, dos professores que tiveram aqui, eu contei a tua história sem dizer o teu nome, né? Porque quando eu cheguei lá na Serdil, que nem eu tava falando, eu tinha passado por uma experiência de um estágio num hospital aqui em Porto Alegre, num hospital público, em que eu fui muito bem tratado por 95% das pessoas, mas, né, 99%, mas aquele 1% já dizia o Wesley, o Wesley Safadão. Teve um momento ali que aconteceu uma situação em que eu fiquei muito mal, assim, que eu me senti muito mal. E aquilo marcou como tudo aquilo que é mal, né? Assim, o bem acontece o tempo todo e a gente não dá valor. Aí acontece alguma coisa ruim. Uma coisinha pequena fica pra te deixar. barulhento e Como tal. tu valoriza aquela coisinha pequena, né? E quando foi próximo do final do estágio, e depois eu voltei para minha profissão, que na época era cobrador de ônibus, que nem tu, assim, eu também era cobrador, era garçom, estudava e pá, e fazia, e ainda tinha um tempo para namorar e tal, aquela coisa toda, a gente fazia de tudo um pouco. E eu voltei e fiquei ali aquele meio ano sabático, assim, pensando, mas eu tenho que sair daqui, né? Não posso ficar aqui. Se eu quero seguir isso, se eu quero seguir a radiologia, eu não posso ficar esperando cair do céu. E aí foi quando eu tomei a coragem de largar o emprego. E ingressar depois, né, nessa clínica que tu trabalha hoje. E eu fui com muito medo, assim. Fui com muito medo porque... Cara, frustração é uma coisa que ela tem duplo efeito. Ou ela te impulsiona a ir pra frente, né? Ou ela te derruba e tu nunca mais te recupera. E aí, quando aconteceu, assim, no início eu ficava lá como volante, levava os pacientes pra lá e pra cá, pra conhecer a clínica e tal. E aí, depois o Gustavo, né? Que é um cara que eu quero trazer aqui um dia também, que é sensacional. Pra mim, é uma das pessoas que eu tenho como referência. Chegou e falou, não, cara, tem uma coisa boa pra ti aí, vai pintar uma vaga pro raio-x. Aí eu, não é possível. Porque uns meses antes eu tava morrendo de medo de começar, né? De dar esse passo, começar o tecnólogo, né? Primeiro, foi antes de tudo, né? Comecei o tecnólogo para depois poder me condicionar a fazer um estágio lá. E aí, quando surgiu a oportunidade, eu fiquei maluco, né? Falei, que legal, né? Porque era a primeira chance real de ter alguma coisa, né? Mas tu vai lembrar que o nosso início não foi tão... Apesar de hoje a gente tem um amor um pelo outro que é uma coisa diferente. Mas na época foi meio complicado, né? Tu também tinha passado por um trauma recente. Mas é que a tensão no início é normal. É normal, né? É normal porque são vidas diferentes que estão começando a se relacionar, né? Exato. É um casamento, né? Exatamente. Tu tem que alinhar as coisas no início. E nem todo mundo compreende que esse início é turbulento. Às vezes flui mais tranquilo, mas é assim. Exato. Né? Eu posso dizer assim, eu não consigo agora contar, na ponta dos dedos não tem como, né? O número de gente que passou por lá, número de profissionais que passaram, seja para fazer 2 meses de estágio, 3 meses ou 6 meses, ou seja, como tu que ficou mais tempo fazendo era um estágio extracurricular, remunerado ali e tal, como um auxiliar, na verdade, mas estava sendo oportunizado aquele aprendizado, né? Cara, praticamente todas essas pessoas sempre tinha no início, até tu quebrar o gelo daquela relação, a coisa vai... né? É como dizem os antigos com o andar da carroça que a melancia vai se acomodando. Não foi diferente, entende? E foi muito bom, vou te dizer assim, porque na época eu não sei se eu tinha maturidade para isso, se foi algo sobrenatural, o que aconteceu, mas eu pensei assim, cara, como a experiência traumática tinha sido recente, eu falei, mas dessa vez é diferente. Eu pensava assim, dessa vez é diferente, porque ele não tá me humilhando. Ele está sendo firme naquilo que ele quer.
é diferente. Ele, sabe, eu consegui, de alguma maneira, internalizar que não, a forma como ele trabalha. É que tu veio, gato escaldado tem medo de água fria. Exatamente. Tu veio com medo de tomar outro chá quente em cima do lombo e não... Aí fiquei, né, cestroso, mas depois fluiu muito bem. Foi muito bom, foi muito legal, assim. E pra mim foi um aprendizado muito grande, que na época tinha câmera escura, tinha várias coisas, né, que ajudavam a tu colocar todo aquele conhecimento teórico que a gente tinha nas aulas, lembra que eu ficava, Sim. Mas ô, olha só, eu aprendi isso aqui, como é que é? Daí tu olhava aquela cara, cara, vem cá que eu vou te mostrar como é que é. Mas é de forma que, assim, para mim também foi muito aprendizado, sabe? De todas as pessoas, esses profissionais que em período de treinamento passaram lá, sempre dá para subtrair de cada um. Eu carrego hoje na minha bagagem, na minha forma de atuar ali, na minha forma de... eu costumo dizer o seguinte, tu tem para fazer um determinado raio-x, tu tem um regramento, mas aí tem coisas que tu tem que pensar, porque às vezes dependendo da forma como chega o paciente que tu vai atender, ele não tem como se enquadrar dentro daquela regra. E aí eu costumo dizer assim, ó, se a regra permite, se não for proibido, se tu tiver que fazer com o cara plantando bananeira, tu vai fazer. Aí eu fazia de um jeito determinado exame. Chega um estagiário lá e, mas será que é assim? Não... E aí, tipo, vamos testar, vamos, né? Eu sempre fui muito aberto, porque esses tempos alguém me disse assim, mas tu sempre foi muito rígido, muito quadrado. Eu digo, cara, eu acho que muito pelo contrário. Eu, fazendo uma autocrítica, eu sempre fui muito aberto a isso, porque eu venho absorvendo dos estagiários, daquele ali uma coisinha, isso aqui dá para fazer desse jeito. E aí tu vai indo. Porque assim, o resultado final tem que ser aquele dentro da regra. Perfeito. Mas a forma de fazer, às vezes tu vai ter que fugir completamente daquilo que está na bibliografia, porque se tu for tentar fazer da bibliografia não vai dar certo. Então assim, eu tenho uma coisa que eu costumo dizer assim, quando tu pega aquele produto final, num raio-x, estou falando de um raio-x, aquele produto final é uma obra de arte, tá? Então, assim, tem muita gente que não sabe o que tu fez para fazer aquilo ali ficar daquele jeito. Então, tu é um artista. Então, assim, eu, modestamente, costumo dizer assim que eu sou um artista de radiografias, tá? Como tem muitos excelentes profissionais aqui no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, tem colegas assim que fazem brilhantemente. Nós somos artistas do corpo humano ali, cara, porque chega aqueles caras assim, ali não é o ambiente disso, mas chega aqueles caras que fizeram cirurgias e tal, que precisa não fazer a regra, que tu precisa fazer uma angulação X para aparecer, o cara quer ver um pedacinho da prótese que ele colocou lá dentro, mas tem que ter um ponto certo de angulação. Tu tem que tentar imaginar e fazer e aquilo acontecer. Aconteceu, pronto. Perfeito. O cara vai voltar para fazer o controle com aquele profissional, porque aquele acertou, que é assim que eu quero. Isso acontecia até há pouco tempo atrás, ainda acontece em alguns casos assim. E isso é o que eu digo e exemplifico como assim, tu é o artista daquilo ali. Porque se tu simplesmente entrar como o profissional aquele bitolado, né? Eu vou fazer o que diz a regra, e era isso. Não dá certo. Mas, infelizmente, aí vem o comentário negativo, que eu estou vendo, a culpa, eu acho que é da formação dos novos médicos radiologistas. Tem uma leva de médicos radiologistas hoje que, assim, não sei se dos mentores deles, o pessoal da antiga está infelizmente falecendo, né? Então a gente tem muita gente jovem, o pessoal está migrando muito para a área de tomografia, de ressonância, não tiro o mérito deles de querer isso, nada disso, mas essa coisa da arte da radiografia está ficando relegada a um segundo plano. A gente sabe que em função do custo, né? É um valor baixo que agrega para o médico, então existe o lado comercial, isso não tem como a gente tapar os olhos, então os médicos não querem. Os poucos que querem, fazem porque às vezes é uma venda casada. A empresa obriga ele, além de fazer uma ecografia, uma tomografia, tem que laudar uns raios-x ali.
E às vezes a gente vê colegas que, às vezes, não vou dizer mal preparados, mas que não têm uma experiência boa, fazem um exame, cumpriu a regra, mas tu vê que não está legal, cumpriu a regra. O médico lá daquele jeito e toca para frente. O que acontece com aquele profissional? Se não tem ninguém para orientar, para ele, então tá tudo certo. E aí vai indo, quando vê o cara tá 5 anos fazendo aquilo, quando vê tá 10 anos fazendo aquilo. E quando tá ensinando outros a fazer daquele jeito, né? Fazendo então, isso eu acredito assim que tende a alguns profissionais a ir ladeira abaixo nesse sentido, e a gente perder qualidade de profissionais em função disso, infelizmente. E perder a criatividade, porque uma das coisas que eu mais me impactava no início do meu estágio, que eu ficava impressionado assim, como esse cara sabe, como ele sabe variar as coisas, porque a gente vai no Bom Trager, que nem tu falou, é X, é assim que faz, e bora lá. Aí a gente trabalhava com um VMI um DR que só angulava o detector. E aí como é que tu faz o caldo, meu amigão? Eu lembro pra tu, e aí como é que tu faz essa situação? Eu travei, não sabia nem o que te responder, né? E aí tu, não, vem cá, vou te ensinar. Não é 15 graus? Então tá, beleza. Não dá pra fazer com o paciente. Vamos fazer então com o detector, a gente coloca o paciente reto aqui. Cara, que loucura. Olha só, é óbvio. Mas na prática, quando tu vê, né? E quando a pessoa perde essa arte, essa criatividade mesmo, porque raio-x, eu já disse isso aqui e vou dizer sempre, raio-x é dos métodos mais difíceis de fazer. Porque tu exige improviso o tempo inteiro. Se o paciente não tá 100%, claro, numa realidade de clínica, tu pega mais pacientes em condições do que não, né? Imagino, não sei como é que é hoje, mas acho que sim, né? É isso aí, 99% são tá pessoas bem, né? que estão tranquilas, estão bem. Mas em outros ambientes, tu tem que improvisar o tempo inteiro, então tu tem que ter criatividade e conhecimento, né? Óbvio. Né? Sim, antes de tudo, algum conhecimento para poder usar a tua criatividade, porque senão tu fica chutando a bangu, né? De qualquer jeito, não é assim também. Mas é isso, e eu sempre me impressionei muito com isso, assim. O professor Altair bate muito nessa tecla quando eu fui fazer... Chamou ele aqui, não? Não, ainda não. Mas também tá tudo na agulha. Eu vou trazer. Eu não queria te trazer porque eu achei que tu não ia vir. Porque assim, o pessoal que lembra que eu falava daquele profissional que dizia que ele era dos bastidores? Então tá aqui o cara. Não é mais dos bastidores agora. Caiu a cortina, ele tá aqui. Sim, claro. Ele sempre dizia, amor, pelo amor de Deus, tem que ser professor. Não, cara, sou dos bastidores. E de fato, né? Fez um grande trabalho dos bastidores, faz ainda, com certeza. Mas o professor... O Altair dizia, tem que vir, tu tem que vir. Não, deixa quieto, eu fico lá auxiliando teus alunos. Que tá exato. Bom. E no dia que eu fui fazer a prova para, entre aspas, eliminar o raio-x, né? Porque na verdade não que eu não quisesse fazer de novo, não é por soberba nem nada, mas eu não tinha tempo, né? Eu queria ganhar tempo. E o curso, exato. Tudo... E aí eu fiz a prova com ele, a prova prática lá no hospital que ele trabalha até hoje, ou seja, não se aposentou. E aí, no final, ele fez um tour comigo e tal, conversando, e ele falava que estava muito preocupado, né? As técnicas estão morrendo, né? E realmente, assim... Ele largou para ir para a ressonância. Mas realmente, assim, hoje, a gente vê mais enxugado um padrão de imagem de seios da face, por exemplo, com 4 incidências, blondou, só vi lá contigo, cara. Até hoje. Mas é que assim, a gente sabe que existem as incidências, aquilo a gente começou, era uma rotina que se fazia de tempos mais antigos, mas a gente permaneceu até por uma questão de fotografia, vamos dizer assim, de formatação de imagem, quando a gente digitalizou, ia pôr tudo num filme só, geralmente faziam 4 imagens, né? E aí tem lugares que copiam e invertem a imagem. Isso. Porra, é uma falta de criatividade, cara. Então, assim, tu tá expondo a radiação? Não, mas se tu tá expondo a radiação, mas tu tá dando uma informação a mais, aí tem valor. Então, isso não fui eu que inventei, tá? O radiologista disse, não, vamos fazer assim a nossa rotina, vamos continuar assim, porque aí a gente tem um ganho, porque tem uma informação a mais, e a gente preenche o filme com 4 imagens. Porque seio etimoidal também é importante. Cara, então, assim, esfenoidal. Esfenoidal. Aí, assim... Foi feito daquela forma, e vem, né, de anos aquilo ali, e continua-se até hoje. Assim,
algumas coisas, a instituição que assumiu lá que não me escute, mas assim, eles têm uma cartilha que tem que ser seguida, que é nacional. E a coordenadora veio, passou as orientações, ficou uma semana junto comigo, e ela virou as costas e eu segui fazendo a mesma coisa de antes. Ninguém tá sabendo. Fazendo a mesma coisa de antes, porque os médicos queriam, não, continuamos como é que estava. Toca o barco do jeito que estava, porque estava certo. Então, não tenho o que mexer. Bom, e tem sido assim, né? Tem seguido para frente. Eu acho que perde, sim, que nem o Altair disse, que as práticas estão, em função de custos, muita coisa está se deixando de fazer, porque o custo de retorno financeiro para um raio-x é muito baixo e o investimento só sobe. Cada vez, graças a Deus, com o desenvolvimento tecnológico nos ajudando, mas infelizmente esse desenvolvimento tecnológico tem um custo altíssimo. Então, por exemplo, tu tem imagens panorâmicas de membros que requerem equipamentos que são caríssimos, que não é qualquer uma clínica pequena que tem dinheiro para comprar. Ou até pode ter, mas o cara pensa, o empresário, no retorno que ele vai te dar. E qual é o retorno que o raio-x vai dar? O convênio pagando 20, 25 reais, 17 reais num exame, que tu, para fazer, gasta 30, 40, a matemática não fecha nunca. Então o cara não quer. Essa é a realidade que a gente vive já, não é de hoje, vem se arrastando de muito tempo. Então quando tu pega um ambiente grande que tem outros serviços agregados junto para absorver esse prejuízo, vamos dizer assim, aí tudo bem. Mas não é todo mundo que bota embaixo do braço na mala esse prejuízo, né? E aí as coisas vão deixando, não, isso aqui nós vamos deixar de lado, isso aqui nós não vamos fazer. E aí as coisas vão morrendo. Exames contrastados em raio-x, que se fazia muito em clínicas menores também, hoje já cada vez menos. Né? Porque, claro, muita coisa foi absorvida com tomografia e ressonância. Mas só que assim, se tu comparar o custo de um exame para o paciente, o custo de uma tomografia e o custo de um exame contrastado, que dava uma determinada informação para o médico, o custo do exame contrastado no raio-x sairia talvez mais barato para o paciente. Mas, para quem produz, sai mais caro. Se tu botar na balança, tu entende? Claro, a tomografia está sendo paga lá pelo convênio, até pelo paciente que vai pagar particular. Mas o exame contrastado para o raio-x não vai, só se for particular, tu botar um preço lá nas nuvens. Aí o cara não vai querer fazer porque está muito caro. Exato. Né? Se tu for computar na pontinha do lápis o preço de um exame contrastado do convênio, e aí tu vai ver o que tu gasta para fazer, tu tá dando o exame de graça para o paciente, que não faz muito sentido, né? Só se for uma venda casada, o paciente vai fazer tomo, reço e raio-x e talvez ainda... mas aí não compensa, isso, né? É uma das coisas que faz, assim, tá cada vez menos o raio-x, parece que perdendo espaço, né? Eu fico assistindo isso, eu tô num, assim, de assistente de né? Assistir mesmo. Uhum. De ficar assistindo, porque, cara, eu não sei onde vai parar isso. Não sei. Tem a coisa que a gente falava antes, por exemplo, do desgosto. Antigamente a gente entrava nessa profissão, como eu disse, trabalho um número de horas pequena, né? Menos horas de trabalho, se tu relacionar com hora de comércio, por exemplo, entre ficar 8, 9 horas atrás de um balcão no comércio. Não estou desvalorizando ninguém que trabalha assim, veja bem. Mas tu trabalhar 4 a 6 horas, não, obrigado. Tu tá melhor remunerado fazendo aquela atividade ali, né? Então, se tu gosta, quer desempenhar aquilo ali, tu vai. Ah, não, mas é área insalubre e tal, tem direito à aposentadoria especial. Pronto, mas daí os caras mexeram lá, e aí a aposentadoria especial tá indo pras cucuia, porque o que quer dizer essa aposentadoria especial? Se tu não vai conseguir, os caras não estão te aposentando. Se te aposentam, te pagam quase metade do que tu ganha. Aí, se tu quer continuar para ganhar um pouco mais, tu tem que mais 15 anos. Então, quer dizer, especial foi pras cucuia. Né? Então isso começa a deixar o pessoal mais desgostoso. Isso já vai ser um desestímulo a outros profissionais entrarem. Eu tô vendo assim, mas acho que assim, não sei se eu tô certo nesse caminho, tu entende? Mas eu acho que muita gente que pensava antes, olhando lá na frente, hoje já vai
olhar com um pé atrás em relação a isso, porque vai se a pessoa for daquelas interessadas, né? Exato. Tipo, eu vou me informar sobre a profissão e tudo mais. Aquilo que tu disse, não, para 25 anos tu vai te aposentar e tal. Hoje, se alguém me perguntar, eu digo, não é a realidade. Bem provavelmente até sair esse episódio aqui, né, o pessoal que tá vendo agora, bem provavelmente já vai ter saído aí, se dá uma procuradinha no playlist, um vídeo que eu vou fazer sobre isso. Sobre se ainda vale a pena fazer técnico, tecnólogo em 2023 e daqui para diante, né? Esses tempos eu fiz um outro vídeo também falando sobre as PLs que estão rodando aí, né? Já estão em Brasília, estão para votação de técnicos e tecnólogos. O que eu penso? Antes que eu tenha sido mal interpretado, isso aí não tem como... Cada um vai ter de um jeito, né? Não tem como. Exato. Mas não é fazer uma separação, não é o foco em fazer uma separação de técnicos e tecnólogos, mas, na verdade, é muito mais fomentar Porque para isso mudar, para esse panorama que tu falou mudar, para a gente ter um pouco mais de valorização, tem que haver um sacrifício, né? A gente não pode se deixar levar por qualquer oferta muito, né? Porque nem tudo que brilha é ouro, né? Daqui a pouco é bom para agora, mas daqui a 1, 2 anos já não vai mais ser tão bom. Ainda mais que a gente sabe, né? Com que o aumento anual se dá com base na inflação, INPC, essas coisas todas. Então, assim, a gente tem que ter muito cuidado com esse tipo de coisa para não ficar desgostoso, porque, na verdade, o que acontece? O Pode Respirar é um dos movimentos, uma das coisas que estão acontecendo para que as pessoas entendam o que é de fato a radiologia. A importância da radiologia como finalidade, né? Um serviço de diagnóstico para que o paciente possa descobrir se ele tem uma doença ou não, se ele está machucado ou não, se aquilo que ele precisa, aquilo que o exame mostrou exige algum cuidado ou não, né? E que é esse o ponto principal, isso é ponto pacífico, todo mundo sabe. Mas o profissional ele tem que saber o seu lugar nesse processo todo para que não aconteça isso de, entrei pelas 4 horinhas. Muita gente fez isso. Não vamos ser hipócritas, né? Não. Muita gente fez isso, mas agora... E era uma pergunta clássica que eu fazia sempre para os estagiários que começavam comigo. O que te trouxe para essa profissão? Trabalhar pouco e ganhar bastante. Aí eu disse, mas tu sabe qual é a realidade do trabalhar pouco, ganhar bastante? E aí muita gente vinha de sangue doce com essa ideia. E, na verdade, assim, eu admito, para mim, eu estava fazendo uma faculdade, cara. E eu tinha uma dificuldade de horários em função dos trabalhos, dos bicos que eu fazia. Quando eu entrei, vou trabalhar 4 horas, vai me sobrar mais tempo, eu vou para uma outra universidade. Só que aí eu enganchei um trabalho no outro e acabou me consumindo mais tempo e foi minguando o tempo. Você entende? Claro, tinha mais de um emprego. Mas, enfim, se tu te dedica naquela profissão, tu vai indo, né? Tu vai trabalhando. Não necessariamente é assim, trabalhar pouco e ganhar bem. Começa que o ganhar bem era uma ideia que se tinha antigamente. Poucas instituições têm uma política salarial, é preciso que faça esses parênteses, né? Algumas instituições públicas têm uma política salarial diferenciada, e aí nós temos colegas que têm o privilégio de ter esse trabalho, ótimo. Não vamos desmerecer nada disso, é uma coisa que já vem de antes, mas que ao longo do tempo isso também está tendendo a equalizar, entende? E isso vai chegar lá na frente e já vai estar um pouco mais equiparado, vamos dizer assim. Mas como tu disse, assim, esses espaços para a gente discutir, que quem está do outro lado sabe que realmente a nossa atividade é para produzir um benefício de demonstrar um possível problema, uma possível patologia ou não. Beleza, então nós somos excelentes profissionais, vamos fazer um excelente exame, mas por trás de tudo isso nós somos pais de família, nós somos seres humanos, nós pegamos condução, nós andamos embaixo de chuva, nós temos que nos vestir, nós somos cidadãos brasileiros. E como cidadãos brasileiros, nós temos que ter um salário que seja digno para que a gente consiga dar o sustento da nossa família. E aí tem que ter esse envolvimento, tem que ter mais engajamento. E a gente não vê, a gente vê muito... Na minha vivência, cara, eu vejo assim,
a gente vê algumas categorias profissionais diversas aí que o pessoal é mais aglutinador, assim, se vem um ali e diz, vamos se juntar, vamos fazer tal coisa, vamos fazer um movimento, o pessoal vai. A nossa categoria parece que, assim, o pessoal é muito acomodado, cara, o pessoal não quer se envolver, não sei se é por medo, não sei se é por desconhecimento político, porque envolve conhecimento político, não é partidarismo, veja bem, sim. Conhecimento político é uma coisa e partidarismo é outra coisa. Então, assim, porque tu trabalhando numa iniciativa privada, tu te envolver em movimentos que protestam, digamos assim, é complicado, eu reconheço isso. Mas... Tu entende? Mas isso não te impossibilita de batalhar pelos direitos que te assistem. Sim. Eu não tenho esse medo, assim, senão eu não estava fazendo isso aqui, na verdade. Pois né? Então. Mas o que eu acho que as pessoas têm são mitos, né? São bloqueios míticos, assim. É muito difícil conseguir um emprego na área, se eu começar a aparecer demais, entre aspas, negativamente, vão me cortar, eu nunca mais vou conseguir. Sabe, coisas que não são meias verdades, né? A gente não pode dizer também que não existe essa possibilidade, porque sempre existe. Mas, cara, que assim, o meu ponto de indignação, e entenda a indignação como o ato de tomar uma atitude em relação a algo, né? É exatamente ver outras categorias, para não citar nomes, sendo muito mais corporativistas e obtendo resultado com isso. Não é a briga pela briga. Briga pela briga, não. Daí tu não vai fazer nada. Não vai lugar nenhum. Mas assim, tu vê outras... Não, vamos lá, vamos reivindicar os nossos direitos e vamos, bem ou mal, demorando muito ou não, vai lá e consegue coisas consistentes, né? E tudo isso, claro, exige o sacrifício de alguns, né? Mas pode ser o sacrifício de muitos, porque dá mais peso, entende? Exato. E as pessoas às vezes não entendem por esse lado, né? Ou acham que, o cara tá fazendo porque quer aparecer, ou tá fazendo porque não sei o quê. Cara, e não tem nada a ver. Que eu falava com o professor Cristiano, né? A competitividade velada que existe na radiologia é o que mata. Porque não existe concorrência. Essa concorrência que as pessoas acham que existe, ela não existe. O que, na verdade, existe é uma falta de estrutura que quem tem que resolver somos nós que estamos aqui agora na linha de frente. É nós. Não tem... Por isso que eu te falava... É uma falta de estrutura da pessoa. Da pessoa, sim. Né? Porque, assim, o que a gente vê tem um egoísmo, né? De alguns pares nossos que... É o que eu falava lá no início a respeito, assim, de ter, infelizmente, tem alguns profissionais, quando vem o estagiário, recebe um estagiário, e, tipo assim, vamos falar abertamente para quem está nos assistindo desenhar bem a ideia. Por que eu vou mostrar o que eu sei fazer, se daqui a pouco ele vai fazer tão bem quanto, ou sei lá, e daqui a pouco eu perco meu emprego? Eu te mostrei o que eu podia. Eu, a Mauri, para ti, Diego. E eu continuo lá. E tu continua bem no mercado, porque te preparou de alguma forma. Eu acredito que sim, que se o profissional que tu é hoje, se eu contribuir 2%, 5%, já foi maravilhoso. Foi mais. Com certeza foi alguma coisa que ficou uma sementinha lá dentro para tu ser o profissional que tu é hoje. E assim foi para outras pessoas. E, infelizmente, para alguns que passaram lá, foi negativamente, porque depende do ponto de vista da pessoa. Depende de como essa pessoa enxerga aquilo que tu tá, né? É como um bate-papo, dependendo da pessoa que está escutando. O que ela quiser assimilar, ou como ela quiser interpretar o que a gente está dizendo, pode ser negativo. Perfeito. Né? Mas e aí, esses profissionais que fazem isso, é o que... É o medo dessa concorrência que não existe, uma coisa que não... Cara, não tem espaço? Não tem espaço. O mercado está saturado? Está saturado. Mas, eventualmente, algumas oportunidades surgem. E essas oportunidades que surgem, os colegas que estão colocados lembram vamos supor, né? Alguém lembrou de ti, lembrou de mim, bababá, e convida. Por quê? Porque são pessoas que passaram na vida dessas pessoas. Então, acaba ficando um círculo vicioso, né, dessas pessoas, porque são as pessoas que interagiram melhor,
Mas não quer dizer que está fechado. Não, porque de repente tu conhece uma pessoa que entrou agora no mercado, que está começando, mas com a tua capacidade de observar, de saber que aquela pessoa pode se desenvolver melhor e tudo mais, tu já insere ela, tu dá a oportunidade. Cara, eu vou te dizer assim, houve uma época no serviço onde eu trabalho que alguns médicos do interior ligavam para lá, porque sabiam que era uma clínica escola, para saber se a gente tinha alguém para indicar para ir trabalhar. Isso acontecia. E aí, hoje não, mas assim, hoje os próprios colegas se conversam, tô precisando de alguém para ressonância, um exemplo. E ele diz, tem fulano, não sei onde é que estão trabalhando, vamos catar, e cada um vai nos seus contatos, telefone e tal, tá aqui o número do fulano, blá, 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 manda mensagem, blá, blá, e assim vai acontecendo, tu entende? Mas as pessoas estão tendo esse contato. Está havendo uma transformação, assim, pequena, porque algumas peças podres, vamos dizer assim, estão ficando no caminho. Estão caindo, ou porque estão se aposentando, ou, sei lá, estão acabando ficando isolados, porque isso isola as pessoas. Sim. Né? Então, eu vejo por um colega que trabalha numa instituição pública lá, pelos comentários de como está hoje a questão de gestão dessa instituição, é uma gestão que está acontecendo por profissionais novos, por gente nova, não só nova de idade, como nova na profissão, mas pessoas que são interessadas, pessoas que têm conhecimento, entende? E aí aquilo tende a ir para frente. E não aquela coisa assim, corporativista, mas corporativista da turminha deles. Não entende? Era uma panelinha, era aqueles caras tentando só abocanhar aquela coisa deles ali e tal. E isso eu acho que está se encerrando esse ciclo. Mas esses novos que estão chegando que é o meu medo. Onde estão... que tipo de profissionais que estão chegando? Se eles estão na rocha ou estão na areia, né? Porque, cara, tá difícil. A gente vê escolas aí que estão preparando mal os profissionais novos, estão saindo mal preparados, e aí o pessoal acha que é gandaia, que fazer um raio-x, né? Raio-x é barbada. Sim. Raio-x é barbada. Raio-x é barbada. Ressonância é barbada, né? Ressonância é barbada. Isso, tomografia é barbada. Tudo é barbado. Se tu te dedica, chega ali e faz, é barbada. Entende? Só que assim, tem gente que ouve dizer, não, isso é coisa simples, vai ali. Então eles acham que é ali, sentar na beira do Guaíba e ficar tirando pedrinha na água. E aí, a gente batalha, a gente leva leva uma vida para chegar ser uma referência às vezes para alguém, e vem outros achando que é assim, né? Oba-oba. E às vezes esses são os que fazem a fama negativa da radiologia também. Exato. Vem com esse pensamento, tem uma experiência frustrante de 6 meses, sai falando campo é fechado, o pessoal é isso, o pessoal é aquilo. Bom, mas isso aí também cai por terra, né? Nem é esse o foco enfim, né? A gente quer exatamente valorizar os profissionais, assim, mudar de patamar quem quer, né? Na verdade, exato, né? Quem quer, quem tá afim. E quem tá hoje e para os que estão entrando. Porque o que tu está fazendo aqui é um início, mas está preparando o terreno para os futuros. Tomara que Deus te ouça, cara. Porque, assim, todo movimento que começa hoje, muitas das vezes, tu tem ideia disso, portanto que tu já estudou e por tudo que tu já leu e tudo mais, o que a gente está fazendo aqui hoje, às vezes a gente não vai ver o fruto disso. Né? Dependendo, porque tem coisas que demoram a acontecer, mas elas têm que ter o início. Exatamente. Tem que ter o start, senão não vai, né? Não acontece as coisas. Para ter fogueira tem que ter uma primeira fagulha, né? Exato, então é louvável isso que está acontecendo agora. Espero que sim, que as pessoas não desistam, cara, porque eu vejo assim que tem muita gente boa, sabe? De técnica inteligente, mas pessoas de caráter, né? Porque eu acho que isso tudo vai pautar, né? A gente, que nem a gente falou, é um contexto todo. Beleza, cara, nossa, faz uma incidência especial, o rei do Lequesne. Mas, assim... Mas chega atrasado, não se veste adequadamente, não mal sabe todo falar com o paciente. Não tem como, né? A arte dele não vai ser tão valorizada assim. Porque daí vai se priorizar outras coisas. Então, acho que é o todo, né? E eu sempre digo pro pessoal, assim, a gente fala isso
fala para nós mesmos primeiramente, não fala, né, para atingir ninguém, não é esse o ponto. Mas o ponto é exatamente assim, se a gente quer algo mais para nossa profissão, a gente precisa se valorizar, né? Eu tava falando da questão jurídica da coisa, né? Tipo assim, poxa vida, quem fez tecnólogo, agora tem o movimento dos tecnólogos também, né? Querendo um salário de 4.750, toda aquela coisa e tal, tá lá em Brasília também. E tem uma forma jurídica disso que é o próprio diploma. Pô, o cara foi lá, estudou, fez um curso de ensino superior, né? Agora sim, se teve esse ganho educacional, então que haja uma valorização, né? Uma petição normal. E isso tem que também transcender de nós, trazer o pessoal do técnico para o tecnólogo, né? Incentivá-los a estar cada vez melhor, porque eu sei que tem gente que vai pensar assim, mas tem os técnicos que sabem mais, porque claro, eles têm mais caminhada, tem mais tempo, né? Não, mas isso mas não é isso, né? Mas não é isso, e hoje eu acho que o tempo, cara, o que tu tem de técnico, é que tem escolas que ainda estão botando bastante técnico, Sim. né? Uhum. Porque ainda tem, o mercado ainda absorve, embora menor o ritmo, vamos dizer assim, mas ainda absorve. Mas a gente desejaria que fosse mais para o tecnólogo. Claro, para valorizar, né? Então, assim, houve uma época que estava se dizendo que queriam que o pessoal que era técnico fizesse o tecnólogo, como houve um trabalho todo com os auxiliares de raio-x antigamente, para até que a coisa está, hoje em dia, quase, tem mais para o interior, aí assim, para cá, a gente não vê, os hospitais estão botando técnicos em enfermagem a fazer ali a vez do auxiliar, Exato. né? E quando não tem, é um colega auxiliando o outro, porque não tem mais a instituição do auxiliar de raio-x. Isso aí está cada vez menos. E aí o técnico vai ficar uma coisa não inferior, mas vai ficar relegado ao quê? Hoje já está praticamente, né? Raio-x e mamografia e as outras áreas, tomografia, ressonância, estão delegando mais para os tecnólogos. Sim. Mas nada impede do tecnólogo fazer o raio-x, né? Mas os técnicos também fazem, e alguns fazem mais, porque, como tu disse, tem uma bagagem, foram eles que começaram. Exato. Tu entende? O tecnólogo veio depois, mas isso é uma coisa normal, acho que faz parte da transformação. Vai acontecendo uma consequência normal, eu acho. Assim. Sim, porque antes não tinha nem informação, eram os práticos, né? Eram os práticos, esses práticos que foi dado o devido tempo para que se tornassem técnicos, né? Os que não se tornaram acabaram se aposentando, então, quer dizer, acabou se ficando para trás aquela ali. Como é que vai se dar isso para o futuro? Não sei, não sabemos. Eu acho que a única questão que nem eu sempre levanto ali é o que a gente tem hoje, assim, visível, é isso, né? Juridicamente, já existe um ensino superior da área da radiologia, que é o que se pode brigar hoje, né? Porque eu acho que aí eu não quero influenciar ninguém, mas eu acho que o resto é maracutaia, mas é minha opinião, né? Porque daí isso lá na frente é aquela mesma pegadinha do cara que vem com uma notinha ali, tu vai pegar a nota e o cara vem puxando. Entendeu? Eu não sei, acho estranho. Tem algumas coisas, tem uns mistérios aí por trás que a gente não... Aqui, hoje, não sabe. Não sabe. Então, o que está acontecendo? Mas é louvável que se busque alguma diferenciação em função do estudo, realmente. Sim. Entende? Assim, tem o técnico de enfermagem e tem o enfermeiro. Por que o enfermeiro ganha mais que o técnico de enfermagem? Exato. É nesse sentido, porque o pessoal entenda, né? Tem o técnico em radiologia e tem o tecnólogo em radiologia. Mas cada um coloca no seu espaço, né? Exato, mas e aí? É difícil também, cara, colocar no espaço, assim, na hora do front ali, porque tu faz a mesma coisa. Sim. Né? Tu tá na hemodinâmica, tu tá na tomografia, e tu tem um colega teu que é técnico e faz também a mesma coisa. Você entende? Essa nossa profissão chegou num limite que ficou muito confuso isso. Então, hoje, fazer essa diferença, cara, eu não sei, acho que tu vai ter que chamar alguém lá do conselho, né? Chama a Cléia. Tem espaço de voz sempre que vocês quiserem chegar aqui. Porque para ver esses argumentos deles que estão mais inteirados. Eu estou mais afastado ultimamente, como eu te disse antes, assim, eu estou mais na de observar, sabe? Porque
muita coisa acontece, é um turbilhão, e aí tu tá ali no meio daquilo ali, daqui a pouco quando tu vê, tu te perde, né? Uhum. Então eu resolvi tirar assim para ficar só na espreita, mas... Eu me lembro que tu me contou umas histórias bem nebulosas, a gente não pode contar aqui, mas exato, já tive algumas passagens assim que não... Mas enfim, aí as pessoas que estão inseridas ali nesse ambiente mais diretivo ali, no caso, envolvidos com o conselho, com o sindicato, ver qual é a ideia, o que está rolando, para entender o fundamento dessas questões que estão sendo propostas, né? E não tirando também essa autonomia dos conselhos, eu acho que tem a sua importância também, mas eu creio que as próprias instituições poderiam começar a pensar em coisas... cara, assim, ó, tirando... Eu sempre parto do pressuposto, todo mundo sabe que isso sempre vai envolver uma questão financeira, administrativa, gestão e tal. Porém, tem trabalho para fazer. Tem trabalho para fazer. Tem coisas ali que às vezes não são tocadas, tem coisas às vezes que não são feitas, porque ou se sobrecarrega uma pessoa só para fazer uma gestão de muitas outras, isso acaba gerando um problema muito grande, porque daí o custo é menor, tá, beleza. Mas tem outras coisas que poderiam começar a se diferenciar, se fosse o caso, os técnicos dos tecnólogos, para começar a se dar uma... Opa... tá, então a função de um é essa, a função de outro é essa, e aí quem quiser se gradua e tenta passar, ou não, beleza, estou bem como técnico, acho que eu faço bem esse trabalho, eu gosto disso, quero continuar, é a opção também, e é super valorizado por mim, imagina, como é que não vou valorizar se eu sou técnico, né, é óbvio, né? Mas enfim, o fato é esse, né, assim, a gente tem que buscar entender, né, essas questões de como que podem se colocar no mercado técnico, os tecnólogos, e que nem eu tinha te falado, poxa, de repente um corpo diretivo ali, em alguma coisa que cuidasse só da questão da radiologia, para que não ficasse nebuloso. Até o professor Cristiano citou a compra de um aparelho, por exemplo, que é uma coisa... Não é simples, né? Porque é tudo em dólar, né? Não é tão simples assim, mas consultar quem sabe. Como é que é? O que tu acha? Tu acha que vai servir? Porque você vai comprar um aparelho que não vai servir para o que o serviço pede. Não, eu estava falando... Por exemplo, né? Eu falei antes de um colega que trabalha numa instituição pública, que ele está exercendo uma função assim, ele está fazendo isso, está numa participação em que ele está envolvido nisso. É isso. Entende? Não sei como é que era antigamente, não sei. Mas, assim, eu tenho experiência de ver outras instituições não públicas em que as coisas eram feitas de forma, assim, sem que quem opera o equipamento ou o médico que interpreta, quando se faz a interação, né, a equipe que está ali usufruindo daquele equipamento para trazer o benefício para o paciente. Nós, no caso ali, não éramos consultados, né? Estou falando em nós como um termo genérico, porque eu, graças a Deus, ali na empresa em que tu teve lá, a gente sempre era nos dado a possibilidade de participar eventualmente quando se fazia alguma negociação. Tem tal e tal equipamento, nós estamos pensando assim, essa dá uma olhada e tá. A gente sempre... Tem algumas poucas instituições que faziam já isso, com técnicos mais veteranos. Mas tem outros que não, cara, que é uma negociação como comprar um carro. Exato. Entende? Tem 3 orçamentos aqui, esse aqui é mais barato. Mas faz as coisas muito parecidas que aquele ali, tá, mas é mais barato. Mas o financiamento, vai pelo financiamento. Esse conseguiu um juro, então é esse, pronto. Aí tu vai ver na hora da prática, putz, mas esse aparelho não faz tal coisa de tal jeito. Então, aí tu começa a improvisar, porque tu tem que correr atrás de uma coisa que, sabe? Aí, às vezes, o custo era pequena, a diferença, mas não foi perguntado. Então, Exato. Assim, esse tipo de coisa faz falta, talvez em algumas instituições, ali eu não sei como é que é onde o remédio trabalha, né? Mas talvez é nisso que ele estivesse se referindo, que uma comissão deles, além do físico... do engenheiro da parte de engenharia clínica e dos técnicos e tecnólogos. Exato. Alguém que... Essa conversa tem que acontecer nesse conjunto, junto com o pessoal da administração.
Isso aí é o caminho mais certo, né? Porque tu tá comprando o carro para tu trabalhar ali, Com certeza. né? Tu é o motorista do Uber ali na questão. Pô, tu vai ficar sentado no banquinho do carro, dirigindo o dia inteiro. E aí, tu vai deixar que os caras comprem um carro com um banco ruim? Não tem como, né? Não, então, vamos se mexer. Mas assim, nem todo mundo tem condições de sentar na frente do patrão e dizer assim, vamos conversar? Tem gente que tem medo. Tem gente que não quer se envolver, tem gente que não gosta, tem gente que é envergonhado, né? Tem gente que é muito... eu faço aqui, me pago o salário, eu venho ali, faço meus exames e deu. É assim. Sim. A gente vê na realidade que tem gente que faz isso, que não gosta de se envolver. Infelizmente. O que não é um problema em si. Pode ser assim, não tem problema, né? Pode, ninguém tira o direito dessas pessoas. Só que essas pessoas vão fazer isso enquanto outras vão querer participar de outra coisa. Exato. O fato de existir esse tipo de pensamento não anula que alguém tenha vontade e queira fazer de forma diferente. Que há de fazer. Há de se ter um... eu digo assim, nem precisa, não estou dizendo assim, não, que tem que ser uma coordenação. Não, é um objetivo, alguém que se reúna e converse sobre um assunto. Porque famílias fazem isso, né? Assim, exato. É uma forma, poxa vida, a mesa tá torta. Tá, peraí, então vamos juntar ali eu, a Mauri, mais 2, 3 para ver como é que funciona. Assunto, sempre se pensa numa coisa assim, então tu vai, se tu tem uma equipe de 10 técnicos ou tecnólogos ali, então tu vai querer dizer que um vai ter que ser o chefe. Não, mas tem muita gente que pensa assim, né? E não há necessidade de ser assim, não precisa ser assim, né? Se todos conversam, se é uma equipe em que todos conversam, trocam ideias, se ajudam, cara, o ambiente flui melhor. E daqui a pouco um tá ali, é o que é mais despachado, é o que conversa melhor, é o que tem mais traquejo para conversar com a administração, e isso naturalmente flui. Mas isso é preciso que tenha esse envolvimento. É que nem a ideia dos americanos, né? A gente vê, às vezes, um seriado, um filme lá, tem o CEO, né? E aí tem uma mesa parecida com essa aqui até, tem, né, uma comissão ali que ele vai perguntando a opinião de cada um, conforme a sua visão, conforme a sua área, tal, mas o que tu tem visto em tal lugar? Não, tem visto isso e aquilo, e pro caso tal, qual é a tua ideia? A minha ideia é essa. Bom, quem concorda? Não sei se precisa ser assim, mas expor ideias, né? Se engajar realmente nos serviços, eu acho que isso tudo é muito válido e tem que acontecer de algum jeito, assim, para que senão vai ficar sempre essa coisa muito... Todo mundo acha que sabe o que o raio-x faz, todo mundo acha que não assim, tem valor. Mas eu acho, se eu posso deixar como conselho, sem daquela história se o conselho fosse bom, eu vendia, não dá. Não, isso aí é idiotice. Se eu pudesse deixar um conselho, eu deixaria o seguinte conselho para as pessoas. Mais do que aprender a fazer um raio-x, uma tomografia, tu tem que conseguir olhar para os lados e interagir, fazer essas dinâmicas acontecerem. Tu tem que ler a cena, tu tem que ver o contexto todo do teu redor. Não só ficar bitolado em saber operar aquele equipamento, saber entender das patologias daqueles exames ali que tu está fazendo, saber o que tem por trás daquilo ali. Quanto é que custa um equipamento daquele que tu está operando? Quanto é que custa para aquele paciente estar fazendo um exame ali? Quanto é que o teu patrão está recebendo pelo exame? Porque quando tu passa a entender toda essa dinâmica, desde o momento que o paciente entra, seja na recepção do hospital, ou seja na recepção de uma clínica, a porta de entrada, ele chega lá na recepção, ou com o dinheiro, ou com a carteirinha do convênio e tudo mais, e ali começa o exame dele. A partir do momento que tu começa a entender esse contexto todo, tu começa a desenhar a situação diferente. Eu sou meio crítico com alguns colegas, assim, que eles querem chegar no serviço, se tem uniforme ou não, se o uniforme ali na frente do aparelho, tem uns que nem contato com o paciente tem, né? Uma criticazinha, assim, o pessoal da toma, da ressonância, tem uns que sim, que são bem, principalmente em hospital, tu acaba... eu não tenho... Mas, assim, eu vejo que em alguns lugares tem alguns profissionais que até fogem, né, do contato. Quando tu consegue entender esse contexto todo e viver esse contexto, sabe? Tu tá sendo um agente dinâmico da coisa. Porque aí a coisa vai andar. A partir do momento que tu chega, senta ali, o negócio é o teu exame e tudo mais, tu não tá participando. Tu tá sendo um número. Tu tem o teu CRTR lá. Como é que é a sigla do tecnólogo? Eu esqueci. TNR. Mas o TNR e tal, tu tem a tua inscrição, tu é aquele número.
E é isso. Tu entende? Isso é ruim. É assim, eu quero poder dizer assim, o Diego, não, tá ali. Eu sei quem é o Diego. E assim, claro, a memória da gente não vai... São quantos colegas, né? São vários. Mas assim, eu quero poder encher minha cabeça de lembrar de vários. Mas tem uns que são assim que tu acaba não lembrando mais, porque não figuram, né? Essas pessoas não aparecem. E essa falta de aparecer faz com que o patrão, o administrador do hospital, seja lá como é que vamos denominar as instituições essas que a gente está falando, não queira nem enxergar, porque o cara não participa, tu entende? A partir do momento que tu tem o cara que participa, tu tem o cara que está ali, assim como está sentado ali, daqui a pouco operando o equipamento, daqui a pouco está ali interagindo com o paciente, daqui a pouco está ali interagindo com o administrador, com o gestor imediato, sei lá, um gerente, que denominação que seja. Essa interação multidisciplinar. Cara, eu venho de uma época que já existia, obviamente, os físicos médicos, quando começou assim, a dar uma explosão da física médica, porque começou a obrigatoriedade de alguns serviços, né, de ter o físico médico presente. Eu venho de uma época que pegava, assim, alguns técnicos antigos que, cara, o físico médico era rival do técnico, porque ele vinha exigir que as coisas fossem ser feitas de forma correta. Proteção radiológica, cuidados com equipamento, coisas que eram muito desleixadas antigamente. E ou por falta de conhecimento, ou por relaxamento mesmo de alguns profissionais. E aí esse tipo de rixa acontecia muito. E aí eu vi muito isso. Hoje eu vejo com gratidão. Eu tenho profissionais físicos, médicos que eu conheço que, cara, é bacana, tu cresce junto. É bacana tu conseguir interagir, sabe? Porque a gente está para se auxiliar, a gente está para se ajudar a tocar para frente um serviço, né? Em benefício do paciente. Evidente, nada porque eu quero só para fazer bonito. Sim. Não. Como é que eu vou subtrair melhor a condição daquele equipamento para produzir uma imagem melhor? Eu sei por aqui, mas fisicamente, se eu não tenho conhecimento, o físico médico está me ajudando. O equipamento está em condições de a gente fazer isso, porque há um tempo atrás eu fazia, agora não estou fazendo mais. Perfeito. Sabe? Então, assim, essa coisa de trabalhar junto é importante. De ser analítico, né? E isso é o que eu digo, assim, de tu deixar de ser aquela pessoa que está ali só sentado na frente ali, só obedecendo a ordem, só fazendo o que chega ali para tu falar, é tal exame. É tal exame, depois baixa a cabeça e vai embora. Não, é fazer diferente. Porque uma hora tu vai enjoar, né? Tu vai cansar de fazer isso. Mas tem uns caras que não enjoam, Diego. Eu não sei. Tem uns caras que não enjoam, cada um tem uma visão da coisa, não tem como. Pois eu não sei. E pior, me dá tristeza que às vezes tu vê que esses caras vão longe. Não, vão. Vão porque cabrito bom não berra, né? E esses aí... cara, enfim. Tu vê, mas aí não é o foco a gente ficar criticando, que eu acho que cada um tem um jeito de ser, né? Não deixa de ser, mas é o que eu digo assim, ó. Indiretamente é uma crítica, mas é aquilo que eu falei, é o incentivo que eu posso deixar, é o conselho, que não fiquem assim. Não fiquem assim, tu entende? Para que não sejam criticados depois. Porque vai ter gente para malhar, não adianta. Assim como a gente que resolve ali, daqui a pouco, sempre se metendo. Sempre vai ter uns que vão falar, que isso aí tá sempre se envolvendo com coisa que não deve. Mas nessa daí que o cara se envolve, o cara deixa legado. E não é o cara não faz para deixar legado. Mas acaba que nem tu falou antes. Depende do olho de quem vê. Exato. Depende do ângulo de visão. Porque eu me lembro vivamente de quando eu errava um exame, que era impressionante. Tu via na tela. Claro, hoje eu entendo como. Hoje eu tenho... Claro que não tenho uma visão como a tua, mas eu consigo olhar uma imagem hoje e ver, não tá legal. E eu já sei o que não tá legal e eu não preciso nem olhar como tá o paciente. Já sabe como é que foi feito. Exato. E tu olhava pra mim e falava, não, cara, assim, ó. Desenhava pacientemente, aqui é parte mole, aqui é osso, raiz central, tem que incidir aqui. Vai lá e faz, eu não vou nem me levantar, só vai lá e faz o que eu te falei. Cara, vai lá, ajeita, sai, olha aí, ó. E isso pra mim é muito vivo, porque tu era um cara analítico, ainda, né? E me ajudou a ser também.
Porque se não fosse esse contato contigo ou com alguém que tivesse essa mesma visão que tu tem, eu me tornasse esse mais do mesmo. E não me empolgaria em estudar, que na época eu fazia o tecnólogo e estudava para o concurso. E aí, quando chegou o resultado do concurso, lembra? Tu me insistiu aquele dia. Abre aí, tchê. Falei, não, eu vou abrir em casa, porque eu não sei se eu fui bem. Abre aí, para de bobagem. Aí tu mesmo foi lá e abriu. E aí, quando tu viu, assim, o resultado, aí tu ficou meio procurando e eu fiquei em 13º. E aí tu, onde tu tá vendo isso? Eu, aqui, amor, pelo amor de Deus, cara, eu fiquei em 13º. E tu, olha aí, ó, valeu a pena. Porque exatamente essa frase final é o que é a sensação geral de algo assim, de ser analítico, de fazer a diferença, de se meter, se é isso que as pessoas pensam, não tem problema. Mas tu faz diferença na vida de alguém, porque eu me empolgava o dia a dia ali, sabe? E eu quero deixar claro para as pessoas que é isso que fica. É tu te envolver, que nem tu falou, uma relação, um casamento, tu tem que te envolver ali. E esse é o grande ponto, cara, assim, que bom que a gente pôde ter essa conversa, né, que talvez nem fosse o intuito principal, mas era também, porque a gente conversou sobre isso sempre que a gente se encontrou, sempre que a gente trabalhou junto. E é exatamente esse ponto que a gente tem que levar para a vida. Se tu não tá envolvido ali, aquilo vai ter 2 caminhos. Ou tu não vai evoluir, ou tu vai enjoar e vai sair, vai fazer outra coisa. E não vai dar ênfase, não vai dar valor a algo que é importante. E o ponto que a gente tem que se agarrar, a âncora disso tudo, é saber a importância da radiologia. É importante. É importante. É importante. É cuidar da saúde da população. É importante. É uma parte disso, né? E se tu fizer isso crescer, além da importância que já tem para geral, vai ter também importância para o profissional. Até rimou, né? Mas é real. É real. Né? Vai ter importância profissional. O profissional vai ser valorizado e, obviamente, vão ter os benefícios disso, que não são só financeiros. A gente sabe que não são só financeiros. Claro que não. Né? Cara, é o suprassumo, assim, da clareza, né? Da relação da radiologia. E tu foi até além do que eu tava me imaginando, porque eu pensei, o Amaury vai falar sobre a vida dele na clínica e tal, mas tu também já citou outros casos, né? Porque tu é um cara que interage com as pessoas, né? Então tu já conhece outras searas também, e pôde fazer todo esse paralelo, né? Com a vida da radiologia num todo, e cada um pode viver a sua realidade da maneira que conseguir e ainda assim fazer diferença naquilo que faz. E, cara, isso é muito bom, isso é muito importante, assim. Eu quero te agradecer por estar aqui. Antes da gente terminar, tem um quadrinho aí no nosso programa, que é uma coisa rápida, mas eu sempre procuro trazer mais esse lado do ser humano, né? Que tu também citou. Todos os que passaram por aqui acabaram tocando nesse ponto sem que a gente nem comentasse, né? Sem que a gente combinasse isso. E isso é muito legal porque mostra que é algo real. E eu queria saber, assim, né, uma pergunta pessoal, mas para que as pessoas possam te conhecer também um pouco mais. Se o Amaury não fosse tecnólogo em radiologia, o que o Amaury seria? Cara, tu me pegou, assim, porque eu tô num dilema muito grande em função do tempo que eu tô nessa profissão, que para muitos colegas que vão nos ver, vão nos escutar, pouco tempo, né? Mas para muitos que estão começando, que estão há 5, 10 anos, eu penso em fazer outra coisa. Mas ainda não cheguei a um veredito no que fazer, cara. Porque é como eu te disse antes, lá no início, eu fazia muita coisa. E tu sabe que sempre, paralelo à minha atividade, eu sempre fiquei fuçando em muitas outras coisas. Então, cara, tem um lequezinho de coisas aí que eu posso fazer, mas eu nem vou expor, porque, assim, eu não me defini, não tenho clareza ainda, mas eu tô pensando em algum jeito arrumar um tempo de estudar para poder fazer, porque eu não quero fazer mal feito, tu entende? Se for fazer uma outra coisa, eu quero fazer em condições de fazer legal, né? Porque, assim,
fazer por fazer uma outra coisa qualquer não tem sentido. Essa altura do campeonato, né? Não, Não vale, não vale a pena. não vale, né, cara? Então, assim, mas, cara, tem um monte de coisa que eu já poderia ter feito, assim como tu trabalhou como cobrador de ônibus lá atrás, eu já trabalhei como motorista, freelance, eu fazia o que hoje se chama de Uber, eu já fiz isso há 30 anos atrás, sabe? Mas era uma coisa clandestina. Quem nunca fez alguma coisinha de errado? Então, né? Então, cara, hoje não vou ser motorista de Uber. Não. Então tá, pessoal, já sabe. Não vou fazer isso. Mas não tenho, assim, hoje, por enquanto, meu foco é continuar fazendo o que eu estou fazendo por algum tempo, até porque pessoas dependem disso. Exato. Entende? Então, se fosse só eu, né, aí a coisa seria diferente, teria tomado outro rumo talvez. Hoje não, né? Eu tenho pessoas que dependem de mim e para isso a decisão não pode ser uma coisa intempestiva, tem que ser muito bem organizada para que as coisas aconteçam. É isso, só tenho te agradecer por esse convite. Tu pensou que eu não vinha, mas cara, um colega que tu sabe dizem, eu falei para ele, eu tenho que ir lá, que não sei o que tal. Eu digo, cara, só ele me ligar, cara. Eu não vou ligar pra ele dizer, me leva lá. Ele que deixa você fresquear, que se quiser chamar que vá. E esse colega, esse eu posso falar o nome, que é um cara, uma figura, né, cara? É folclórico na radiologia. O Vitor. Cara, um beijo. Muito obrigado por fazer esse meio campo, que eu vou dizer, cara, eu tava com medo do não. Tava com medo do não, mas assim, eu sabia, se o Amorim me disser não, vai me destruir, cara, porque o apreço, o amor... A minha esposa até hoje, cara, ela fala, mas o Amorim, mas tu nunca esqueceu o Amorim? Claro que eu não vou esquecer esse cara, né, velho? Não tem como, eu vou né? te dizer assim, cara, eu não negaria até por respeito a saber que a gente se dá bem, que tu curtiu o tempo que tu teve lá, que tu aproveitou, que tu soube, Foi decisivo, o termo correto é vida. Tu soube aproveitar a oportunidade, entende? E o que eu pude, na medida do possível, te ajudar, eu tenho consciência que alguma coisa eu consegui te ajudar. Bastante. Então, assim, seria um desrespeito não aceitar vir aqui falar contigo, assim, cara, é uma honra poder vir falar contigo aqui. Muito eu obrigado. Fico envaidecido de ver onde tu tá indo. Que bom, entende? Cara. Assim, é muito bacana, porque assim, como todo o tutor, o mentor, mestre, sei lá, o preceptor, que tu, a nomenclatura que quiser ser usada, quando tu vê o teu pupilo, o pequeno gafanhoto, quando tu vê aquele profissional que tu tava ali dando suporte, galgar degraus maiores, assim, cara, é bacana demais, cara. Eu fiz parte do início desse cara aí. Então, assim, isso é bacana. E esse sem vergonha que tu tá falando é amigo grande, além de meu conterrâneo, um cara, assim, bacana pra caramba, tá sempre junto também. Agora tá lá junto com a gente e não tem... Também é outro sem palavras. Assim, esse cara é sensacional. Né? Mas, enfim. Fora de série. Mas é isso, cara. Eu te agradeço muito mesmo e espero que, cara, mais resenhas como essa a gente possa ter. Talvez não na frente das câmeras, né? Mas, assim, vamos fazer alguma coisa, assim, pra gente poder ficar mais próximos, porque eu tô naquela fase já um homem de meia idade, né? Chegando nesse momento da vida em que eu quero ter próximo de mim as pessoas que realmente fazem diferença. A gente vai ficando meio seletivo, né? Isso é normal. Normal, não é? Eu li uma coisa hoje, à tarde. Não é número, é qualidade. É qualidade, perfeito. Então, assim, às vezes tu começa a selecionar por aquilo que não é nem, assim, interesse, não. É o legado, né? É aquilo que agrega. Exato. Aquilo que não agrega, para que tu vai trazer para perto de ti? Não faz sentido. Né? Então, também espero que os nossos próximos encontros sejam
De repente, na beira de um foguinho, Deus uma coisinha Deus. para tomar que não seja água que me dá alergia. Água faz mal. Programa de saúde dizendo que água faz mal, acaba cancelado na internet, né? Agora deu, acabou não, tudo. mas cara, não consigo tomar água. Putz, que negócio chato isso. Isso faz tempo, né? A gente tá acostumado já, estamos sabendo disso aí. Ai, cara, então, se vocês quiserem encontrar o Amaury no Instagram, a Amaury tá como o Amaury Moura, né? Tá como a Amaury Moura. Amaury Moura, quiserem tirar alguma dúvida, eu sempre abro caixinha de perguntas lá, tanto no Radiegal Ionizante como no Pode Respirar. Vocês podem tirar as dúvidas também dos nossos convidados. Esse material fica para que vocês possam aproveitar e acho que muita coisa saiu daqui também, né? Muitas coisas importantes, ensinamentos de vida, ensinamentos técnicos, porque a gente quer misturar tudo mesmo. A gente quer que todo mundo se intere de tudo, porque a gente tem que falar sobre as coisas, a gente tem que colocar para fora os nossos pensamentos, a gente não pode deixar que o silêncio, a competição velada que a gente estava falando, seja maior do que o nosso objetivo maior, que é cuidar da saúde da população e da nossa também. Então, dito isso, muito obrigado, Amaury, mais uma vez. Dito isso, respire fundo e pode respirar. Tamo junto para sempre, é nóis.